Graças a Deus, a paz, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estou aqui no altar, Ministério Semente da Fé. Eu queria aqui compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, aonde você vai ver que tudo na vida requer um determinado esforço da nossa parte, Tudo na vida requer um certo empenho, dedicação, para que a gente possamos ser honrado pelo Todo-Poderoso. Olha aqui em Lucas, Lucas 10:40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Observe que Marta havia convidado Jesus para hospedá-lo na sua casa e Jesus o aceitou o convite. Porém, Marta não lhe deu atenção alguma. E é o que Jesus requer de mim, de você, atenção. Às vezes a gente divide a nossa atenção o dia todo com os problemas. A gente divide a nossa atenção com as pessoas. A gente às vezes divide a nossa atenção com uma série de problemas que no dia a dia a gente enfrenta. Essa é a grande realidade. Mas para que menos a gente dá atenção é para Jesus. E a gente deve ter mais atenção para Deus e menos para os problemas. Às vezes a gente dá atenção para a preocupação, a gente dá atenção para o emprego, a gente dá atenção para a dívida. E às vezes a gente acaba trabalhando o dia inteiro e chega o final do dia, alguma coisa sempre nos falta. Porque muitas vezes a gente esquece de dar atenção para Deus. Mas se a gente primeiro dá atenção para Deus, Ele vai nos ensinar como resolver todos os problemas que enfrentamos. Essa é a grande realidade. E a pergunta que eu te faço é: você tem dado atenção para Deus? Porque Deus requer um certo esforço, empenho, dedicação de mim, de você. Deus quer a nossa atenção o tempo todo. E às vezes a gente dá muita atenção para o problema. Às vezes a gente olha para o problema e a gente consegue colocar o foco nele. Às vezes a gente olha para o que estamos vivendo e a gente consegue colocar o coração naquele problema. E a gente esquece de olhar para o alvo que é Jesus. Às vezes a gente olha para a dívida, para o desemprego, para o problema de saúde, para o problema na vida do filho, para o problema no casamento. Às vezes a gente só consegue olhar diretamente para o momento que estamos vivendo. E a gente esquece de olhar lá para frente. Essa era Marta. Ela estava agitada de um lado para outro, preocupada com os problemas, sabendo que somente, ou melhor dizendo, só havia somente uma forma para que todos os problemas dela se resolvessem. Só havia uma única maneira dos problemas de Marta se resolver: dando atenção a Jesus. Se ela desse atenção a Jesus, todos os seus problemas seriam resolvidos de maneira fácil, desde que ela dividisse a atenção dela, que ela desse primeiro atenção a Jesus, para depois resolver os seus problemas. Será que você não está como Marta? Será que não tem algo que está tirando o teu sono, que está tirando a tua paz, tirando a tua saúde? Será que não tem alguma coisa que tem tirado a sua atenção? Será que não tem alguma coisa que tem feito com que você desviasse a tua atenção de Deus para os problemas? Deus não se agrada quando a gente coloca a nossa atenção nos problemas e deixa Ele em segundo plano na nossa vida. Às vezes nós enfrentamos problemas na saúde, no casamento, na família. Muitas vezes ao longo da nossa vida a gente enfrenta uma série de problemas, mas a gente só resolve procurar Deus quando a gente não tem mais saída, quando a gente não tem mais força, quando a gente não tem mais jeito. Mas enquanto a gente consegue dar o jeitinho brasileiro, como eu sempre falo, a gente continua tentando. E Deus sempre é segundo plano. Aí quando a gente não consegue resolver, a gente consegue buscar Deus. É sempre assim. Que você possa puxar na mente, digamos assim, e que você possa entender que a melhor forma de resolver um problema hoje é sempre colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. É priorizando Deus acima de qualquer coisa. Deus sendo prioridade acima de tudo. Marta não, Marta estava priorizando o problema. Deus era depois. É o que ele disse aqui para Marta, no 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Será que você não está desta maneira? Preocupada com muitas coisas, sabendo que só existe uma forma de você resolver essa preocupação. Será que você não está preocupada com o problema que no atual momento você está vivendo, esquecendo que só tem uma única maneira para o teu problema ser resolvido, ser solucionado? Porque às vezes a gente coloca total foco, a gente se empenha em resolver do nosso jeito. Enquanto a gente consegue dar um jeitinho, a gente tenta. Mas só existe uma maneira para que o problema seja resolvido.
Só tem uma forma da gente encontrar a saída. Só tem uma forma para se libertar. Só tem uma forma para a porta abrir. Só existe uma maneira para ser curado. Só existe uma maneira para a nossa vida dar para frente. Só existe uma única maneira para o casamento ser restaurado, para a bênção de Deus estar na casa, no lar, na família. Só tem uma única maneira da gente conseguir, de uma só maneira, resolver todos os nossos problemas. É priorizando sempre a Deus. Porque se a gente priorizar Deus sempre, Ele vai nos dar total credibilidade, Ele vai nos dar o entendimento e ensinamento, e Ele vai nos dar o caminho. E através desse caminho que Deus Ele vem nos dar através da palavra, a gente vai conseguir resolver todos os problemas que antes não estava conseguindo. Talvez é o que está te faltando, o caminho de Deus. Mas se você colocar teu coração nesse caminho, que é o caminho de Deus, todos os teus problemas Ele vai te ensinar como resolver. Ele vai te ensinar como solucionar. Mas Deus Ele tem que ser primeiro na nossa vida. Como diz no 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Talvez a preocupação por conta da saúde está tirando teu sono. A preocupação com o filho, que talvez está no presídio, também está tirando teu sono. A preocupação com o coronavírus, que o mundo está vivendo, está tirando teu sono. A preocupação com o trabalho, com o casamento. Talvez tenha algo semelhante a isso que está tirando o teu sono. Você deve priorizar Deus primeiro. Porque se você priorizar Deus, não tem problema que tire o teu sono a partir de hoje. Se você priorizar Deus, nenhuma preocupação vai impedir de você ter noite de paz, noite de tranquilidade. Se você priorizar Deus na tua vida, não existe problema que você não possa vencer. É isso mesmo. Se você priorizar Deus na tua vida, você vai resolver todos os seus problemas a partir de hoje. Se Deus Ele passar a ser a sua prioridade, a partir de hoje você vai ter noite tranquila, noite de paz, noite de alegria. Quando a gente prioriza Deus, você pode ter certeza, Ele vai te ensinar como resolver todos os teus problemas a partir de hoje, no nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai ser teu amigo, o Espírito Santo vai ser tua companhia. Aonde você for, você vai ter a companhia do Espírito Santo de Deus na sua vida, desde que Deus Ele volte a ser a sua prioridade. E Ele continuou dizendo aqui, no 42, entretanto pouco é necessário, ou seja, não precisava de muito. Entretanto pouco, Ele não falou muito é necessário. Jesus deixou bem claro, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta estava preocupada com muitos problemas, mas ela só precisava de uma coisa para os problemas dela ser resolvidos. Ela estava preocupada com muitos problemas, mas só tinha uma maneira para os problemas de Marta ser resolvidos. Ela estava preocupada com todos os problemas, como talvez você está vivendo isso. Preocupada com a saúde, com o filho, que talvez está nas drogas, num presídio. Talvez está preocupada com o pagamento, com o emprego, com família. Talvez você está preocupada com o amanhã. O amanhã, meu irmão, pertence a Deus. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir à vitória. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir até o milagre. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar à fonte da bênção, à fonte da vitória, à fonte da cura, da libertação, à fonte da mudança. Não se preocupa com o amanhã. Deixa que o amanhã está preparado pelo Todo-Poderoso. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Talvez essa parte que te cabe, Deus Ele não tirou, mas foi você próprio que tirou da sua vida. De que maneira? Priorizando os problemas, priorizando o que você tem vivido e deixando Deus em segundo plano. E Deus Ele tem que ser sempre a prioridade. Se Deus Ele for sempre a sua prioridade, a primeira fatia do bolo vai ser sempre para você. Você pode ter certeza. Maria escolheu a boa parte, ou seja, assim como ela priorizou Deus na vida dela, Deus também priorizou resolver os problemas de Maria. Se você priorizar Deus na sua vida, você também vai ser prioridade a ter seus problemas resolvidos. Você também vai ter prioridade na primeira fatia do bolo. Você também vai ter prioridade a ter seus problemas solucionados. Então volte a ter Deus como a sua prioridade. E pode ter certeza que você sempre será a prioridade no reino de Deus a partir de hoje. Tá bom, meus amados? Não deixa o problema de saúde tirar teu sono, que tem pessoas que perdem o sono, sofrem com insônia. Tem pessoas que sofrem com depressão. Tem pessoas que tomam medicamentos controlados. Há pessoas que sofrem com problemas, talvez irreversíveis aos olhos humanos. Tem pessoas que enfrentam problemas de todas as maneiras. Pessoas com problemas no casamento, problemas familiares. Como eu falei anteriormente, talvez o filho está no presídio, em algum lugar. Talvez você está enfrentando algum tipo de problema familiar, problemas financeiros. Talvez você está vivendo uma série de problemas e você está deixando que algum desses tire o teu sono. Mas não deixe o problema tirar o teu sono. Faça com que Deus volte a ser sua prioridade e você vai ter noite de tranquilidade, noite de paz a partir de hoje. Você vai ter noites que talvez há anos você não vinha tendo.
Volte a ter Deus como a sua prioridade. E você vai ver que o que estava te faltando, Deus vai te completar a partir de hoje. Eu quero finalizar esse vídeo te fazendo um convite para esse domingo todo especial aqui no Ministério Semente da Fé. Às 8 e às 18 horas. Estaremos aqui ministrando a Santa Ceia, derramando o coração, derramando a alma, buscando a presença de Deus. Então você que está enfrentando um problema semelhante ao que eu relatei aqui, problemas emocionais, espirituais, problema de família, problemas financeiros, problemas conjugais, problema no trabalho, independente do que você está vivendo, independente do qual seja o teu problema, vem estar conosco aqui no Ministério Semente da Fé, da rua Dr. Fábio de Toledo Barros, 182, Morro Branco, Limeira. Vem estar conosco nesse domingo, às 8 da manhã ou às 18 horas. E eu tenho certeza que Deus ele tem grandes vitórias para te entregar. Vem cear com o Senhor Jesus. Você é o nosso convidado todo especial. Vem estar conosco. Vem estar conosco esse domingo. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te trazer muitas vitórias. E a partir desse domingo eu creio que vai ser de mudança, vai ser de paz, vai ser de transformação na tua vida, na tua casa e em toda a tua família, no nome de Jesus. Domingo às 8 e às 18 horas. Você é meu convidado especial para estar conosco. Ou melhor, você é convidado do Espírito Santo para estar conosco, para sentar e ceiar com Jesus. E Deus com certeza vai te trazer vitórias no nome de Jesus Cristo. Quero finalizar orando pela sua vida. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu oro por cada pessoa que vai ouvir, meu Deus, este vídeo, esta gravação, que não seja mais um. Meu Deus, mas que eu ouvir esta mensagem, que o Senhor volte a ser prioridade na vida deles. Que eu ouvir esta palavra, que o Senhor volte a ter estas pessoas no centro da tua vontade, que eles voltem a te buscar, que o coração deles se volte para o Senhor, que eles passem a ser prioridade no teu reino. Meu Deus, aqueles que ouvirem esta palavra, que o doente venha ser curado. Meu Deus, aquele que tem sofrido com insônia, com depressão, que o Senhor possa libertá-lo. Envie o teu poder na casa, no lar, na família. Remova dali algum mal que se porventura e que passe a ver luz onde tem escuridão, que passe a ter paz aonde havia aflições, que passe a ter alegria onde tinha tristeza, que as portas de emprego se abram na vida do desempregado, que haja prosperidade na vida do endividado, que haja mudança na vida do teu povo, que o teu poder ali seja derramado, que o teu poder se manifeste, que haja mudança na vida do teu povo, que haja transformação, que haja libertação na vida do drogado, do viciado no álcool, que haja libertação na vida do cativo, aquele que se encontra numa clínica de recuperação, num presídio de segurança máxima, em algum lugar. Que a tua poderosa mão possa trazer vitórias no nome de Jesus Cristo, Pai. Toca no teu povo e muda a história de cada um deles, no nome de Jesus. Eu te peço isso e assim já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E que Deus abençoe no nome de Jesus. Nós estamos vivendo aqui os domingos dos mananciais, onde estou realizando com água da fonte, adicionando sal, né? Como o profeta homem de Deus, ele chegou ali e adicionou sal naquelas águas, e a Bíblia diz que aquilo que chamaram de água estéril, né? Quando o homem de Deus colocou o sal naquelas águas, ele disse: assim diz o Senhor, já não tem esterilidade. Então Deus ele quer transformar a sua esterilidade em bênção e em vitória no nome de Jesus. Vem receber essa unção da água da fonte, onde está sendo adicionado ao sal hoje domingo. E Deus vai te trazer muitas vitórias no nome de Jesus. Aguarda a sua presença. Deus abençoe. Forte abraço no nome de Jesus.